Deixa eu ver se vai dar certo. Bom, iniciando a gravação da aula de recuperação. O que vocês estão vendo? Tela inicial do slide, Instituto Jesus Eucarístico? Sim. Sim. Então tá. Então a aula de hoje é a aula de revisão de geometria analítica. Repetindo, a gente hoje vai fazer revisão, que a gente está retornando. Vocês descansaram bastante? Foi tudo bem? No recesso? Viram muito Netflix? Então, a gente hoje vai começar a nossa A quem aula. teve 3 dias não foi suficiente. Eu também achei, eu queria mais. Mas porque a gente já tirou um recesso no início, né, da pandemia. Então, próxima aula eu vou pedir para vocês trazerem a apostila sobre cônicas, para eu dar continuidade à matéria, tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer a revisão da matéria do segundo bimestre, que é geometria analítica, ponto médio, baricentro, distância entre dois pontos, equação da reta, equação da circunferência e posição relativa entre reta, circunferência e pontos. Essa é a matéria da recuperação do segundo bimestre. No primeiro bimestre, a matéria da recuperação é PA e PG, e mais todas as fórmulas, né? A fórmula do termo geral, interpolação, soma finita, tanto da PA quanto da PG. E a revisão dessa matéria, ela foi realizada no dia 24. O vídeo está lá na plataforma do Google Classroom, na nossa sala. Para a aula de hoje, qualquer outra dúvida, vocês estão com dúvida no exercício, me chama que eu tiro a dúvida. E se tiver alguma outra dúvida, também pode colocar no mural, tá? Vou iniciar fazendo os exercícios com vocês. Então, primeiro exercício. Calcule a distância entre o ponto A e B, sabendo que as suas coordenadas são A, -3, 5 e B, -3, 12. Então, vamos começar a resolver. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. E voltou. Fórmula da distância entre dois pontos. Então, esse é o XA, YA. XB, YB. E eu vou substituir na fórmula. Então, a distância entre os pontos A e B será calculada por 12. Começou a dar problema. 12. Ih, meu Deus. 12 menos XA menos 3. Então, tem que prestar atenção aqui com o sinal. Mais Y, 12 não. Errei aqui. De novo. XB menos 3. XA menos 3. Então, tem que tomar cuidado com o sinal. Mais YB, que é 12. Menos YA. Então, eu vou calcular. Cuidado com o sinal. Menos com menos, mais. Menos 3. Mais 3 ao quadrado, mais 12 menos 5, 7 ao quadrado. Menos 3 com mais 3 cancela. Então, a distância é a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Nesse caso, nós tivemos um valor, uma raiz exata. Mas poderia ficar, por exemplo, raiz de 15, raiz de 17, que não é uma raiz exata, raiz de 8,
que é 2 raiz de 2, que também não é exato. Mas raiz não pode ser negativa. Raiz não, distância não pode ser negativa. Então, pode ser um número inteiro ou pode ser um número irracional. Ele só não pode ser negativo. Pode ser 0 ou qualquer outro número real positivo, tá? Vou dar continuidade. Dados pontos A, B e C no plano cartesiano, determine as coordenadas do baricentro. Então, vamos calcular. X do baricentro. XA, que é menos 4, mais XB, que é menos 2, mais XC, que é 2, sobre 3. Então, mais 2 com menos 2 eu cancelo. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre 3, menos 4 terços. Posso deixar sem forma de fração. YG, que é o Y do baricentro. Menos 1, que é o YA, mais 4, que é o YB, mais 3, que é o YC, sobre 3. 4 com 3, 7. 7 menos 1, 6. Sobre 3, 2. Então, as minhas coordenadas são menos 4 terços e 2. Então, eu posso escrever o baricentro assim, ó. Menos 4 terços e 2. São as coordenadas do baricentro. Dados 3 pontos, A, B e C, verificar se eles são colineares. Como é que eu verifico se os pontos são colineares? Eu vou calcular o determinante da matriz de coordenadas. E vou verificar se esse determinante é 0. Se o determinante for 0, é porque os pontos estão alinhados. Se o determinante não for 0, os pontos não estão alinhados. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Vou pegar as duas primeiras linhas e vou duplicar aqui, ó. 4, 3, duas primeiras colunas, aliás, vou duplicar. 9, 7 e 6. E vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. 5 vezes 7 vezes 1, 35. 3 vezes 9, 27. 6 vezes 4, 20. Agora eu vou calcular aqui o da diagonal secundária. 3 vezes 7, 21. 6 vezes 5, 30. 9 vezes 4, 36. Então, agora eu vou calcular essa soma e essa soma. 30 mais 36 mais 21. Então, essa soma vai resultar 60, 70, 87. Desse lado, 35 mais 27 mais 20. Vai ficar 47 mais 35, 82.
Então, o determinante da matriz vai ser o valor da diagonal principal menos da diagonal secundária. 82 menos 87 menos 5. Então, o determinante aqui não é zero. Se o determinante não é zero, os pontos não são colineares. Então, os pontos não são colineares porque o meu determinante é diferente de zero. Vou passar. Exercício 4. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos? A. Menos 1, menos 3. E B. 2, menos 3. Então, eu vou colocar na matriz de coordenadas, sendo que uma das linhas vai ser x e y, para eu ficar com aquela equação da reta, equação geral da reta, que é da forma ax mais by mais c igual a zero. Então, eu quero achar essa equação da reta, dados esses dois pontos. Então, deixa eu desenhar melhor aqui a matriz. Então, eu coloco x e y, as coordenadas de A, as coordenadas de B, e na terceira coluna, coloco 1. Para achar o determinante, eu vou duplicar aqui as duas primeiras colunas. E calcular o determinante. 1 vezes menos 1 vezes menos 3, mais 3. Que menos com menos dá mais. Y vezes 1 vezes 2, 2y. X vezes 3 vezes 1, 3x. Então, aqui vai ficar 3x mais 2y mais 3. Do outro lado, 2 vezes 3 vezes 1, dá 6. X vezes 1 vezes menos 3. Menos 3x. Y vezes menos 1 vezes 1, menos y. Então, desse lado, 6 menos 3x menos y. Então, agora eu vou fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. 3x mais 2y mais 3 menos 6 menos 3x menos y igual a zero. Tenho que tomar cuidado aqui, ó, ao tirar os elementos de dentro do parênteses, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Então, 3x mais 2y mais 3 menos 6 mais 3x menos com menos mais y igual a zero. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes, ou seja, x com x, y com y. 3x com mais 3x, 6x. 2y mais y, 3y.
mais 3 com menos 6, menos 3. Ó, mais com menos dá menos. Igual a zero. Então, essa é a minha equação geral da reta. Tá? Vou passar para o próximo. Determine a inclinação da reta que passa pelo ponto C, 3 menos 2 e D, 5, 7. A inclinação da reta é dada pela razão entre a diferença das coordenadas x e das coordenadas y. Então, a inclinação da reta é aqui, ó, a razão da diferença de y por x. Então, 4 menos 2. E embaixo, 5 menos 3. 4 menos 2 dá 4 mais 2. 5 menos 3, 2. 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. Então, essa reta, ela tem inclinação 3. O que é inclinação? Nós temos aqui o plano cartesiano, que ficou brabo, e temos uma reta. Então, é a inclinação dessa reta, é a tangente do ângulo alfa aqui. Deixa eu apagar e fazer melhorzinho. Então, a gente tem o plano cartesiano, tem a reta, tem a inclinação, e essa inclinação 3 é a tangente desse ângulo alfa. Vou passar aqui. Se ela tem, ó, essa inclinação, é porque a reta é assim. Vou passar aqui. E pulou. Dadas retas, y igual a 5x mais 1, 5x menos 1 e a outra reta menos 1/5 de x menos 1. Classifique entre paralelas, coordenadas ou perpendiculares. Bom, se as retas têm o coeficiente angular igual, então elas são paralelas. Elas são paralelas. Se as retas têm o coeficiente angular diferente, significa que elas são concorrentes. Então, se elas são paralelas, elas estão assim no plano, ó, uma do lado da outra. Concorrente significa que elas se cruzam em algum ponto. E se os coeficientes angulares multiplicados der menos 1, as retas são perpendiculares. Então, elas estão assim, ó. Uma cruza a outra, formando um ângulo de 90 graus. Então, vamos analisar essas retas. A primeira e a segunda, ó. Y igual a 5x mais 1. E y igual a 5x menos 1. Esses coeficientes angulares aqui, eles são iguais, não são? Se eles são iguais, então as retas são paralelas. Agora vamos ver aqui esses dois aqui, ó. Y igual a 5x menos 1 e y igual a menos 1/5 de x menos 1.
Os coeficientes angulares aqui, se eu multiplicar 5 vezes menos 1/5, vai dar menos 1. Então, aqui, elas são perpendiculares. Da mesma forma, 5x mais 1 com menos 1/5 de x também vai ser perpendicular, tá? Então, é assim que a gente classifica retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Vou passar para mais um exercício. Da equação da reta não. Escrever a equação reduzida da circunferência de centro C e raio R. Então, a primeira, basta substituir na fórmula, que é A, que é B. Vai ficar x menos 2e quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 9. Letra B. X menos 0 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Então, essa é a equação reduzida da circunferência, dado o centro e o raio. Passar para o próximo. Calcule a distância entre ponto e reta. Então, basta eu substituir na fórmula, né? Ponto é 4, 5. Então, um ponto eu vou colocar onde tem x0 e y0. E A, B e C são os elementos da reta. Então, a distância vai ficar. Eu tenho, nessa fórmula, um módulo para garantir que vai ser positivo. Então, menos 3 vezes 4, mais 4 vezes 5, mais 2, sobre A ao quadrado, raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, a distância, módulo, menos 12, mais 20, mais 2, sobre menos 3 ao quadrado, 9, mais 16. Menos 12 com mais 20 dá 12. Não, dá 10. Ih, dá 8. Menos 20, deixa eu fazer. 20 com 2, 22. Com menos 12, 10. Então, aqui, módulo de 10 sobre raiz de 25. Módulo de 10 é 10. Raiz de 25 é 5. 10 sobre 5 é 2. De novo, toda vez que a gente tem distância, a distância sempre tem que ser positiva, não tem distância negativa. Ou ela é 0, que aí significa que o ponto está em cima da reta, ou ela é positiva, tá? Então, esses foram os exercícios da revisão. Agora eu vou parar aqui a gravação para a gente voltar a conversar.